Viva Cristo Rei e sua mãe Maria Santíssima. Você viu a raiva que a esquerda sentiu com a indicação do novo ministro das Relações Exteriores, o diplomata Ernesto Araújo? Pois bem, essa raiva tem um motivo. Até pouco tempo atrás, as discussões nos bares, nas esquinas, nos colégios e até nas faculdades não eram sobre a escolha de um ministro das Relações Exteriores, quando muito o ministro da Economia, ou quem sabe um técnico de futebol, o nome de um jogador que iria para a seleção brasileira. De repente a celeuma toda é pela escolha do ministro das Relações Exteriores. Essa raiva tem um motivo, é que a eleição de Jair Bolsonaro e a escolha desse novo chanceler, ela se insere num momento de fraqueza internacional da esquerda. A esquerda tem um projeto, e esse projeto se chama a República Universal, que alguns hoje estão chamando também de globalismo. O fato é que esse projeto está em risco. Nós gostaríamos de poder tratar de vários assuntos relacionados a isso. Não vai ser possível nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal do YouTube, aproveite para fazer o mais rápido possível. Ao final deste vídeo vai aparecer no canto o pedido de inscrição. Inscreva-se e acompanhe as novidades do vídeo. Bom, sobre o chanceler escolhido por Jair Bolsonaro, nós temos aqui um artigo que vai explicar um pouco do problema de fundo da esquerda. Porque a esquerda não é apenas a brasileira, tem demonstrado uma raiva difícil de se entender pela eleição de Jair Bolsonaro. Será que é só porque ele é conservador? Ou porque essa eleição se dá num momento de fraqueza internacional de um projeto da esquerda? E é sobre isso que eu quero falar hoje. O primeiro artigo que nós leremos é de um articulista muito famoso, um francês, correspondente do estado de São Paulo, que viveu muitos anos no Brasil, o Gilles Lapouche. Ele escreve no estado de São Paulo o seguinte artigo: O Ocidente rompido. As cerimônias organizadas por Emmanuel Macron para o 100º aniversário do fim da Primeira Guerra foram maravilhosas, comoventes e fervorosas. Vejam como ele é irônico, é um dos estilos dele. Continua então: todos os 80 chefes de Estado e de governo falaram de seu horror da guerra, das carnificinas e do amor que tinham uns pelos outros. Essa efervescência durou apenas o tempo das cerimônias. Antes mesmo de aterrissar em Paris, o líder do mundo ocidental, Trump, enviou a seu amigo, entre aspas, Macron, um feroz tweet para castigá-lo, entre aspas, por ter desejado a criação de uma defesa da Europa. Mas com essas cerimônias do centenário ficou em destaque essa ruptura entre o Trump e a Europa, e especialmente entre o Trump e as instituições supranacionais ou multilaterais da Europa. E desde sua eleição há um ano e meio, aqui está a ideia de Macron: a Europa é mais rica do que os Estados Unidos. Por isso temos de reformar a União Europeia, fortalecê-la, equipá-la com novas funções. Essa visão de Macron é séria, promissora. O inconveniente é que está obsoleta. Foi atraente 2 anos atrás, quando Macron entrou na arena política. Mas hoje é irrealista e, como dizem até alguns, até mesmo utópica, já que a União Europeia não é mais do que foi. Cansada, sem energia, com muitos de seus membros querendo fortalecer o tema da nação, em vez de mesclar a nação e uma estrutura federativa. Vejam que interessante. Ele diz que até 2 anos atrás, esse programa de Macron seria promissor. O que mudou em 2 anos que tudo deu errado para a esquerda? Esse é um tema interessante que nós pretendemos analisar nos próximos vídeos. Sem querer entrar em muitos detalhes, nós podemos perceber que a opinião pública do mundo deu uma guinada nitidamente conservadora. Valores como a defesa da família, que ontem estavam, por assim dizer, démodé, fora de moda, de um passado distante, hoje se tornaram a agenda de muitos dos líderes que governam seus países. Sejam eles conservadores ou estejam eles aproveitando essa reação conservadora da opinião pública, pouco importa para essa análise que estamos fazendo. O fato é que eles tiveram que se adequar a uma opinião pública muito mais interessada na defesa dos valores morais.
E esse projeto que o Macron tinha, dessa grande Europa unida, supranacional, que caminhava para a República Universal, que é o mesmo projeto da esquerda marxista, que desejou fazer uma estrutura capaz de governar os povos e impor uma agenda ideológica contra essas nações, esse programa da esquerda começou a afundar. Ele já não mais convence a opinião pública. E aqui está o problema de fundo. Vamos voltar ao artigo para terminar a leitura. Ele então trata das nações da Europa e nós vamos ver o problema que é essa fenda. Vejam o artigo, o título do artigo é claro, o Ocidente rompido. Essa é a fenda que estava à esquerda mundial quando a eleição de Bolsonaro e agora a escolha desse novo chanceler entrou com uma verdadeira faca, aumentando mais ainda a dificuldade deles de superar essa fenda. Então, entre as nações de peso que poderiam apoiar até certo ponto os devaneios de Macron, existe só um grande país, é a Alemanha. Mas ao pobre Macron falta sorte. Merkel está agora em um trono sendo devorado pelos vermes. Que alianças poderão recompor a Europa, reuni-la a ponto de torná-la igual aos outros grandes? Existe a Itália, mas a Itália tem um governo populista fascista, francamente hostil à União Europeia. A Áustria, não mencione isso. A Áustria tem um poder populista pouco europeu, nem um pouco de verdade. De outro lado da Europa existe um grande país, a Polônia, tradicional aliado da França. Mas a história, como Macron parece ignorar, é uma forma que se move. Nos 2 últimos anos, a Polônia adotou um governo nacionalista. Não é de se admirar que entre Varsóvia e Bruxelas circule um frio polar. Quando visitou Washington, o presidente polonês foi ainda mais longe. Ele ofereceu 2 bilhões a Donald Trump para instalar uma base militar permanente dos Estados Unidos em território europeu. Na União Europeia, esta oferta provocou algumas caretas. Bom, Gilles Lapouge poderia ainda falar da questão do Brexit da Inglaterra, poderia falar da Viktor Orbán na Hungria. Por todos os lados, essa estrutura supranacional que estava sendo gestada como uma espécie de avant-première dessa República Universal, que era o projeto que a esquerda mais tinha empenho. Esse projeto falhou. E a eleição agora de Jair Bolsonaro e a escolha desse novo chanceler se inserem nesse momento de fragilidade. Em grande parte se pode entender o ódio da esquerda contra essa escolha do novo chanceler pelo que ela representa para esse projeto. Alguns chegaram a dizer que ele tem as ideias da TFP. Grande crime, certamente para a esquerda, é algo inaceitável. Essa esquerda que fez uma ideologia baseada no materialismo, algo mais contraditório do que uma ideia baseada na matéria. Entretanto, como fruto da inveja, eles criaram uma ideologia igualitária. E eles tentaram impor isso no mundo inteiro. De repente, a opinião pública começa a recuar desse projeto. É um primeiro passo que nós esperamos, com a graça de Deus, com a intervenção de Maria Santíssima, com a ação dos homens na história, que possa continuar. Como discípulo de Plínio Corrêa de Oliveira, eu não posso deixar de mencionar as inúmeras ações que ele realizou ao longo da história para impedir esse projeto igualitário da esquerda. Durante décadas, ele foi uma voz solitária. Ele bradava nos desertos, avisando que a esquerda tinha um projeto, que a esquerda queria impor esse igualitarismo através de uma república universal. Mais do que isso, quando o socialismo internacional estava em seu auge, quando o poder da União Soviética parecia invencível, na década de 70, Plínio Corrêa de Oliveira disse que o socialismo na União Soviética e a União Soviética cairiam. Em seu lugar, tentariam implantar a autogestão. Em 1981, ele lançou o famoso Manifesto contra a Autogestão de Mitterrand, presidente francês, que naquele momento estava em seu auge também. Uma propaganda internacional enorme da autogestão, que seria a metamorfose do comunismo. O comunismo cairia mais de uma década, quase 2 décadas depois. Entretanto, estava em gestação o seu continuador. Plínio Corrêa de Oliveira, então, lançou um manifesto contra a autogestão de Mitterrand.
publicado em mais de 50 países, em 6 páginas inteiras de jornal, atingindo uma tiragem de mais de 33 milhões de exemplares. Dr. Plínio, como era chamado, derrubou o projeto de autogestão de Mitterrand. Mitterrand subiu como um profeta. Depois daquilo, ele não passava de um mero presidente. Ele já não tinha mais a força de dar o sustentáculo para continuar um projeto que estava fracassando na Rússia. Um projeto que fracassou em 1989 com a queda no Muro de Berlim. Entretanto, no seu lugar, já não havia mais a autogestão. De passo em passo, a revolução foi tentando implantar a ideia utópica igualitária de uma república universal. Hoje, esse projeto está claramente ameaçado. Há uma fenda, há uma ruptura entre aqueles que desejam a república universal e uma opinião pública que começa a ter saudades da ordem, a querer um mundo como ele deveria ser. Quando no Brasil as multidões saíram às ruas dizendo: "Eu quero o meu Brasil de volta", você acha, amigo que me vê, que eles estavam pedindo a volta de um governo político anterior? Eles estavam pedindo a volta de princípios, a volta de um país que era o país deles. Era um país que recebe bem aqueles que vêm para cá querendo ser brasileiros. Um país hospitaleiro, um país ordeiro, um país pacato, um país que quer, através do trabalho e da família, da tradição e da propriedade, garantir o futuro dos seus filhos e da nação. Esse país é o país que outras pessoas em outros países começam a sonhar. É um país que não é nacionalista, é um país que quer o patriotismo. E aqui é o problema também do artigo de Gilles Lapouge. Ele acusa a reação conservadora da opinião pública como se fosse nacionalista. Pode ser que no meio da reação pública entre a questão do nacionalismo da década de 60, que é o nacionalismo incapaz de ver o bem que existe nas outras nações. A verdadeira reação que nós temos visto na opinião pública, entretanto, não é nacionalista. Ela pode ser sim patriótica. Ela pode ser sim cheia de valores morais, mas ela não tem ódio. O ódio quem tem é a esquerda. O que ela tem, essa reação, é a vontade de voltar ao mundo, de voltar no mundo os valores que identificam cada uma dessas nações. Esses valores fazem parte da cristandade, pela qual Dr. Plínio a vida inteira lutou. E é nesse momento que nós vemos e que o projeto da esquerda está tão ameaçado, nesse momento em que nós podemos ver os frutos do trabalho que Plínio Corrêa de Oliveira produziu ao longo da história, não só ele, é bem verdade, mas sobretudo, durante muito tempo, ele foi o único, e foi o único que organizou um movimento internacional coordenado para combater a revolução. Isso não há outro movimento, não foi feito por ninguém. Nesse momento em que essas ideias começam a contestar o rumo da revolução, a esquerda demonstra aquilo que ela sempre teve, o ódio. E é contra esse ódio que nós defendemos a vitória de Nossa Senhora, da Santa Igreja e da civilização cristã. Boa noite e muito obrigado.